Nós vamos começar uma live agora, né, pessoal? O Luciano entrou aqui. Vamos. Deixa eu só aceitar. A Tamara tá aí. Oi, Tamara. Ó, boa Oi, noite. Luci. Tudo bom, Tudo bem, Luciano? Sandro? Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá entrando um monte de gente já. Deu um oizinho. Sim, sim. Tem alguns Bom, que eu não conheço o bem-vindos, né? nome, né? Oi, Tatá. A Sim. Jamile. Bem-vinda, Jamile. A nossa A querida Natália. Natália, Olha que que honra. uma honra, né? Ter a líder da osteopatia aí nos prestigiando, né? Boa noite, boa noite. Boa Boa noite a todo noite. mundo. Isso Estamos aí. aí, né, Pô, muito Luciano? legal. Acho que faz, Est- por conta dessa quarentena, a Tamara pediu para a gente se apresentar uns 3 dias que a gente não se vê. E é um É prazer, verdade. né, conversar contigo, ter tido essa Isso oportunidade aí. que o IBO está nos dando, né, porque apesar das pessoas dizerem assim, outra live, né, é que as do IBO tá diferente, né, porque era uma coisa que tinha que acontecer realmente. Porque a Sim, gente sim. tem bastante coisa para falar. Então é um prazer, né? Eu vou apresentar o Luciano. Posso te apresentar, Luciano? Pode, pode, pode. Depois farei o mesmo, pode ser. Então, bom, para quem não nos conhece, né? Acho que por enquanto todo mundo que entrou aí nos conhece. Eu e o Luciano, a gente estudou juntos osteopatia no IBO, a gente foi aluno e ali começou a nossa história dentro da osteopatia neurológica, digamos assim, se a gente pudesse chamar isso. E, e que é interessante foi quando isso? Foi em 2008? Isso, eu acho que foi 2009, não foi? 2010? 2008, 2009. Por E a aí, gente é. se conheceu numa disciplina do professor Dr. Jackson, aí, que era uma disciplina sobre pelve, né? Isso aí. E, e ela era uma disciplina em 2009, olha, disse a É, Natália, tá a nós memória, temos memória da tem memória. Natália. Nos ajuda Temos aí, um Natália. HD, temos um HD ali. E eu queria começar contando essa história, né? Que a gente se conheceu numa disciplina de pelve. E o mundo naquela época da osteopatia, né, apesar de já existir, porque o modelo biopsicossocial, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, é muito antigo, né? Sim. Porque ele surgiu 1940, por aí, década de é, com, 40, década de com 50. a Natália nos ama. É É muito, recíproco, é recíproco. a gente vai se divertir É, bastante ali. é, Mas eu queria dizer que a gente fez assim a gente iniciou naquela época no IDO, né? A Suelen, minha colega, oi Suelen, a gente Oi, Suelen. começou com, com um modelo bem biomecânico, que é um dos modelos da osteopatia. Tu lembra disso? Sim, sim, Né? claro. Sim, Onde a sim. gente entendia e identificava a disfunção. E na verdade o que Uhum. eu quero dizer é que eu estou muito feliz de poder falar isso, né? Porque essa escola, que é o IBO, que apesar de ainda nos ensinar a osteopatia clássica, né? Ela Uhum. nos permitiu, e nós dois como alunos e agora professores, o, o desenvolvimento e esse fortalecimento de um modelo que é um modelo osteopático, que é o modelo biopsicossocial. Uhum. Né? É isso aí. Então é Uhum. isso, eu e o Luciano nós fizemos osteopatia no IBO, né? O Luciano foi meu colega, ele foi meu veterano, na verdade, eu era bicho dele, a gente pode falar isso. Ó, o Mauro. Sim. Pede para o Ah, Mauro não ó, se manifestar. grande É. Mauro, paciente, amigo e paciente. É isso aí. E, e eu fui bicho do Luciano. E a gente começou, né, a se apaixonar, podemos dizer assim, né, Luciano, não por neuro. E trabalhamos muito tempo num laboratório de neurofisiologia. E aí veio os nossos estudos de neuro e culminou, né, com a possibilidade que nós temos de dar aula no IBO, né, que é uma instituição que, apesar de ensinar uma osteopatia clássica, ela é contemporânea, né? Ela vem Sim. abordando e trazendo pessoas com temas bastante contemporâneos. E a nossa trajetória, eu vou contar isso, que eu acho que isso faz parte do porquê que a gente está aqui. Né? O Luciano entrou num mestrado em Ciências Ciências do do Movimento movimento. Humano, Uhum. e a partir daí a gente fez um trabalho, eu ajudei como colaborador ali, um trabalho eminentemente biomecânico,
né? Inclusive era numa linha de pesquisa biomecânica. Sim, dentro de um grupo, né? Um grupo de biomecânica, né? Na área da saúde. Isso eu vou te perguntar Sim. onde a biomecânica entra no biopsicossocial daqui a pouco. Sim, Né? sim. E depois eu fiz agora recentemente, eu consegui terminar o meu doutorado no meio dessa pandemia, e dentro de um tratamento manipulativo osteopático que seguia, né, o modelo biopsicossocial, assim, porque essa era a abordagem. Então é isso. Queria te apresentar mais alguma coisa, Luciano? Então é um prazer te receber assim como host do IBO, né? Então eu vou Sim, fazer sim. mais perguntas e vamos levar esse bate-papo, que eu acho que vai ser bem Sim. legal. Claro, não, acho que, claro, primeiro, acho que o prazer é meu, né, como tu falou, a gente começou lá em 2008, 2009, né, a ter essa proximidade com a osteopatia, e a gente estava conversando antes, né, para fazer aí um roteiro para nossa live. Acho que a osteopatia, ela é um divisor de águas, né, e o IBO é um divisor de águas das nossas, principalmente na minha profissão. Tu já tem uma experiência, né, maior na área, mas claro que não mostra isso, né? Porque não parece, não representa, né? Mas tem uma experiência profissional maior. E foi um divisor de águas, assim, porque o IBO nos trouxe uma condição de ver o indivíduo, de ver essa pessoa de uma maneira diferente, de um outro prisma, bem diferente da fisioterapia, né? Diferente de outras abordagens, de outros cursos que eu já havia feito, que eu já havia lido. E a nossa relação, ela começou nessa forma, assim, a nossa relação com os guris também, que vão entrar daqui a pouco aí, o Thiago, o Felipe, o Cristiano. Então, assim, tem a gente formou um grupo de amigos ali muito intenso no IBO, e um tentando sempre ajudar e levar o outro, né, para cima em busca do conhecimento, estudando, se dedicando. Então, acho que teve aí um divisor. Realmente o IBO é um divisor, né, nas nossas profissões. Tu já tinha feito mestrado, tu falou que a gente foi colega. Na verdade, eu fui colega e tive o prazer de ser teu aluno, né? Porque tu deste aula de pesquisa também no IBO. Tu iniciou, né, começando dando as aulas de pesquisa junto com a professora Márcia. Depois tivemos uma formulação dos trabalhos e estamos aí até hoje, né? Semiologia neurológica e pesquisa em osteopatia. E podendo agora falar um pouco de um assunto que é a nossa prática clínica diária e possivelmente a prática clínica diária dos nossos colegas, né? Da grande maioria dos nossos colegas que estão aí, que é a dor, né? Que são os pacientes com dor. Exatamente. Né? E o teu trabalho de doutorado, ele foi, eu acho que assim como tem os trabalhos ali da professora Ana Paula, já vem publicando também em relação a esse assunto, mas o teu trabalho com tratamento manipulativo osteopático, ele nos mostra o quanto que está integrado, né, o modelo biopsicossocial dentro da osteopatia, não esquecendo do modelo biomecânico, mas levando em consideração outros fatores além do biomecânico, né, a parte psicológica e social. Muito bem. Eu queria agradecer, olha só, Luciano, tá? A Patrícia Reim, que está aí, imagina a nossa primeira Legal. osteopata gaúcha formada pelo IBO. É A verdade. Carol, O ajudamos no Jackson, trabalho o de professor esporte. Jackson. Tá uma sala Sim, maravilhosa isso, meu Deus. maravilhoso. São amigos, né? Amigos e colegas E e grandes osteopatas. grandes osteopatas. Exatamente. Então, Luciano, eu gostaria, eu acho que a gente tem que começar, e isso a gente conversa muito, né, com algumas definições sobre dor. Eu queria que tu me dissesse, eu não falei, o Luciano agora ele é especializando em dor e cuidados paliativos, né, e isso vai nos agregar bastante. Porque a gente vai falar de modelo biopsicossocial e dor, né, e eu queria que tu definisse, conforme a gente pensa, assim, que a gente já conversou várias vezes sobre isso, o que é dor crônica, pelos conceitos da IASP, né, pelas sociedades de dor, mas Perfeito. como a gente enxerga isso no consultório? Se tu vê Sim. que é exatamente como é a definição, né? Sim. Eu estou tendo, como tu falou, eu estou tendo essa oportunidade ali de fazer essa especialização, né, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, né, em dor e cuidados paliativos. É um centro de referência, né, no tratamento da dor, é reconhecido até fora do nosso país, tem inúmeras publicações ali, junto com o Dr. Volney Calmo, que é o professor responsável do laboratório. E isso que tu falou é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente já conversou isso inúmeras vezes, né? Então, como a gente dá aula junto, a gente tem a oportunidade de ficar refletindo e pensando a respeito da dor, né? Só que antes de a gente definir, se tu me permite, assim, definir o que é dor aguda e dor crônica, a gente tem que definir o que é a dor em si, o que significa, né? Então, assim, o nosso sistema biológico, ele evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos,
né? E ele foi se aperfeiçoando conforme as pressões externas do ambiente. A seleção natural agiu de maneira muito, muito peculiar, né, no nosso sistema. Então, a dor, ela é uma evolução, ela é um mecanismo altamente protetivo que a gente tem para nos manter eficientes, eficazes, para que a gente consiga se alimentar, caçar e passar os nossos genes à frente, né? Então a dor, ela funciona muito mais hoje como proteção, ela tem que ser entendida assim, até mesmo dor crônica também, só que dor crônica a gente vai falar depois, tem um mecanismo disfuncional aí na dor crônica, mas a dor, ela é muito mais, ela é sinônimo de proteção. Ela pode vir a estar associada com uma lesão? Pode vir a estar associada com uma lesão, sim. E aí, quando a gente fala em dor aguda, que tu falou, e tu falou da IASP, né, que a IASP é uma associação internacional para estudos em dor, ela tem uma definição de 1980, se eu não me engano, 85, e fala que a dor é uma experiência. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, pode estar relacionada com um dano tissular real ou um dano tissular potencial. E ela vai evoluir em relação a este dano. Ela vai se moldar em relação a este dano. Então, a gente já vê que no termo em si já tem experiência, já tem sensorial e emocional. Dano real ou dano potencial de algo que pode vir a acontecer. Então, a definição já deixa muito aberto, já torna subjetiva a dor e é uma experiência extremamente subjetiva. E para ser assim, eu estava conversando antes, para ser pragmático e objetivo, né? Dor aguda até 3 meses. Isso eu consigo dizer que é uma dor aguda. Quando eu tenho uma dor que perdura até 3 meses, no máximo 4 meses, é um tempo que vai dar um espaço de tempo, um período que vai dar um espaço de tempo para o meu tecido cicatrizar, para eu ter uma autorregulação. E aí depois, tu vai poder falar muito bem disso, né, dos mecanismos aí de autorregulação, da parte homeostática, alostática. Então, nesse período eu vou ter um tempo, uma janela que o meu corpo vai vai produzir inúmeras medidas fisiológicas. Então, meu sistema neural, meu sistema imune, meu sistema endócrino, meu sistema sensório-motor vai estar sendo estimulado para proteger aquela região que eu tive a lesão. Um entorse de tornozelo, um trauma direto, uma queimadura quando eu fui pegar alguma panela, né, no fogão, uma forma que estava no forno. Então, a gente tem um período específico para eu ter essa cicatrização. Quando a minha dor ela perdura, passa de 3, 4, passa de 6 meses, acima de 6 meses, a gente tem a dor crônica. E aí, conforme a dor crônica vai evoluindo, conforme ela vai persistindo, a relação com o tecido vai diminuindo, a relação com uma lesão estrutural, com um tecido danificado, com uma doença do meu sistema neuromusculoesquelético vai diminuindo. E aí eu vou começar a olhar para uma outra janela, eu vou ter uma outra possibilidade de entender por que esse sistema está em alerta, por que esse sistema quer me proteger tanto que ele deixou essa dor perdurar acima de 6 meses. Por que ele está hiperativo, né? Então, eu entendo dessa forma que é assim que a dor começa a ficar aguda, tem proteção, é necessário ter cicatrização, autorregulação daquele tecido. Passou de 6 meses, a gente já tem um sistema disfuncional que está hiperreativo, hiperprotetivo. E aí eu começo a ter, né, as disfunções relacionadas com a dor crônica. É muito legal, né, Luciano? Não, Entrou muita gente, a Mari, um beijo, a Mari do RPA tá aí, ó. A professora Mariângela, professora Mariângela. Tem muita gente aí, a gente legal, usa muito bem, respiração professora Ana Cristina. Como dentro da osteopatia. O Luciano, tu falou caçar ou fugir, né? Isso é interessante, que me lembrou uma história. Hoje, uma paciente no consultório com dor, né, dor crônica, e ela disse assim, ó, que a sensação que ela tem é que ela está sempre fugindo, agora nessa época de pandemia, fugindo do vírus, né? E isso ativa o sistema, né? Sim, total. Né? Porque se tu tem que fugir, tu tem que... Isso é um estresse. E daí eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, se tu pudesse falar, que eu acho interessante, estava até aqui no nosso roteirinho ali, dessa relação do estresse, que eu acho que a gente está vivendo hoje com dor. Sim. Porque isso é uma coisa que a gente estuda muito, né? Porque, para quem não sabe, para quem não é nosso aluno no IBO, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que explicar, porque eu não sei se
se todo mundo é aluno, acho que não, né? A gente trabalha muito num conceito na nossa disciplina de semiologia neurológica, né? A gente fala muito de aspectos neuromecânicos, né? Da avaliação do sistema neural. E também, lá no final, a gente acaba abordando uma questão mais biopsicossocial da dor crônica. Né? Então, essa live vem a culminar com justamente o que a gente quer, que é incluir uma disciplina separada, porque a gente, para falar sobre aspectos biopsicossociais da dor crônica, é muito grande. Então, fala um pouquinho para mim dessa relação fisiológica, para mim, para todo mundo, né, de dor e estresse. Sim. A gente tem aí uma situação ímpar, né, que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? E a gente tem, além disso da pandemia, como eu estava falando antes da questão dos grandes sistemas de defesa do nosso corpo, dor e proteção, então a dor ela vai ativar uma gama de sistemas que a gente diz que é o sistema neural, imuno, endócrino e o sistema motor, o sistema sensório-motor. A dor, muitas vezes, ela não vai ser apenas, conforme a dor vai persistindo, ela não vai ser apenas precipitada por uma lesão, mas sim pequenas situações, até mesmo situações externas de conflito. Uma situação externa onde eu acabo me incomodando com o fato, trânsito, um colega de trabalho, a esposa. Então, são situações que esses sistemas do nosso corpo, que eu falei antes, eles estão ali captando esses agentes, captando essa informação, e ele tem que dar uma interpretação, tem que perceber, tem que interpretar e vai produzir uma resposta. Então, a gente está o tempo todo sofrendo pequenos estresses, né? Seja, o estresse é necessário, né? Na verdade, a gente evoluiu exatamente por causa do estresse. A gente evoluiu, então a gente está... É isso aí. A gente é viciado em estresse, né? Então a gente está o tempo todo, a gente está o tempo todo sofrendo esses pequenos estresses, né? E de alguma maneira eu tenho que ter uma capacidade de me adaptar, ter uma carga desse estresse, que a gente vai dizer que é a carga alostática, eu vou ter que mobilizar uma energia para me adaptar a essa nova demanda. Vou voltar para o equilíbrio. Vou mudar a minha fisiologia. Então, talvez mudando a fisiologia, vai aumentar um pouco a frequência cardíaca, eu vou suar um pouco mais, a minha musculatura vai ficar mais tensa para eu resolver aquela situação, aquele conflito, aquele problema, e aí logo depois o meu sistema ele volta para um equilíbrio. Só que o que a gente está vivendo hoje é uma coisa extremamente imprevisível, incerta. Então, assim, além de tudo que a gente está passando, que o mundo está passando pelas questões da pandemia de saúde pública, a gente tem uma questão política, a gente tem uma questão social, uma questão econômica, então tudo isso está provocando e vai provocar esse sistema de estresse a lidar com toda essa sobrecarga, com toda essa carga. Então o meu corpo ele vai ter que de alguma forma se adaptar. E aí o que acontece? O que essa pessoa falou, né? A tua paciente falou, eu sinto que eu estou sempre fugindo. Né? Então, possivelmente, as pessoas que têm dor crônica, isso vai ser uma coisa que na pandemia já está acontecendo, mas pós-pandemia muitos podem desenvolver e não tinham dor crônica. Por quê? Porque a dor vai ser mais uma manifestação de tudo isso que a gente está vivendo. E tem pessoas que, infelizmente, elas têm uma vulnerabilidade maior a questões de estresse, a questões de conflitos, principalmente quando isso é crônico. E aí, né? E aí, por nós acreditarmos, né, e estarmos numa escola que nos mostra todos os modelos, né, e traz muitos professores que falam a respeito disso, do modelo biopsicossocial, e que não se separa mente e corpo, né? Então, é claro que o corpo vai sofrer. É claro que o corpo vai entrar numa certa luta também, porque a fisiologia vai estar alterada, claro, porque os meus sistemas de defesa vão ter que se adaptar a essa demanda estressante que a gente está vivendo. Isso é óbvio, né? A gente sabe que eu não sei se tu concorda comigo, mas o estresse, claro que a gente não vai conseguir abordar, o nosso bate-papo vai longe pelo jeito, né? Mas a gente tem uma hora aqui para falar. Tem que cuidar o horário. Entusiasmado. Porque quando a gente traz isso para a osteopatia é muito interessante, não sei se tu concorda comigo. Porque assim, a gente começa a aprender, quando a gente entra numa escola de osteopatia, né? O mundo é um mundo novo, se desvenda, né? Totalmente. Por quê? Porque nós temos princípios osteopáticos, assim, princípios que a gente deve seguir. Eu coloquei aqui, eu não sei se tu lembra, eu vou te mostrar. Tu lembra
desse material que a gente escreveu, Luciano? Não sei se Sim, eu, tu, a lembro, Tamara, sim. a Natália, a Luciane está aí. E a Luciana Alberto. Ela está aí, e a gente escreveu juntos há quanto tempo? E aqui já falava do modelo biopsicossocial, né? Isso. A gente já tinha isso. Os Mas o que eu modelos queria dizer, de estrutura e função, né? a gente começa a entender o princípio da unidade, que é o que tu está falando, né? Porque quando a gente falava em princípio da unidade lá no início, né? Quando o Steele colocou isso, é o que a gente aprende, parece que é só assim, uma disfunção de fíbula, né? Traciona o bíceps femoral, que leva a uma disfunção de ilíaco. E é muito mais do que isso, a gente vê nesses anos de BO, né? É muito mais do que isso. Na verdade, é isso que tu está falando. Né? O princípio da unidade, eu não sei se tu concorda comigo, mas dentro de um modelo biopsicossocial, para uma abordagem osteopática contemporânea, né? Porque eu vejo muitas escolas por aí e muitas abordagens se orgulharem de fazer uma abordagem osteopática clássica. Não que eu esteja negando a abordagem osteopática clássica. Não estou negando. Sim. Mas é que ela não explica, né, absolutamente tudo o que a gente precisa hoje em dia para tratar os nossos pacientes. Então, o princípio da unidade dentro de uma abordagem contemporânea, ele inclui o environment, né, o meio ambiente, os pensamentos, o estresse. É o que a gente sabe. A gente já sabe que um pensamento recorrente, ele vai influenciar no meu sistema neurovegetativo, que influencia o meu sistema motor, que influencia o meu sistema visceral, porque ele modifica o meu sistema neurovegetativo. Claro. O que eu estou querendo tentar linkar contigo, para ver se tu faz esse link, e na verdade, que é o que eu vou falar agora, que é como que a gente aborda, do ponto de vista contemporâneo, isso contra a terapia manual osteopática. Né? Porque não é só sentar e conversar. Né? É também, mas não só. Eu queria que tu tentasse falar como que tu acha que a manipulação interfere na interocepção, que é um processo que a gente tem de percepção cerebral dos nossos processos internos, e isso entra dentro desse modelo biopsicossocial. Agora eu sei que agora eu apertei a coleira. Não, mas é isso aí. Okay. Assim não foi ótimo. Faz parte da live, não tem escolha. Não, se alguém quiser. Quem sabe faz ao vivo, né? Tem que fazer isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Não, mas eu acho interessante que tu falou da questão que o pensamento, uma crença, né? E as pessoas ainda tem gente que acha que o pensamento é uma coisa meio mística, né? O nosso pensamento. Não. O pensamento ele é físico, né? O pensamento ele é sináptico. Ele é modificação de tudo isso que tu falou, somado com alterações cerebrais e alterações corporais, né? Modificação da fisiologia. Então, assim, como que um tratamento manipulativo osteopático, ou como que uma terapia manual pode influenciar todo esse sistema que tu falou, a gente tem evidências que apontam para isso. Né? Nós temos evidências que apontam para isso, mas ainda a gente está descobrindo ainda muito também mecanismos neurobiológicos da dor. Né, da dor crônica, principalmente. Como é que funciona esse sistema neurobiológico num paciente que tem dor crônica. Interessante que tu falou também na questão do hands-on, hands-off, né? Vou só sentar e conversar com o paciente, né? Não, nós fomos treinados na osteopatia e na fisioterapia também para identificar disfunções de movimento. Na osteopatia a gente tem uma hipótese de trabalho lá da disfunção somática. A disfunção somática ela é muito mais clínica do que científica, né? A gente tem muito mais uma ideia clínica de avaliar restrição de movimento e eu vou associar isso com toda uma situação de anamnese do meu paciente, uma situação onde eu vou avaliar como que está se movimentando, como é que está o músculo, a articulação, os tecidos e a própria influência do tratamento manipulativo osteopático, o toque, né? O toque por si só, ele já é um neuromodulador do estresse, da ansiedade, da dor. Então, quando a gente toca num paciente, quando eu faço técnicas, sejam elas articulares, seja energia muscular, uma técnica de liberação miofascial, ou um toque mais sutil, de alguma maneira eu vou estar interagindo, eu vou estar estimulando esse sistema interoceptivo, né, que tu bem disse, eu vou estar estimulando aí grandes vias que vão estar conduzindo essa informação ascendente lá em direção ao meu corno posterior da medula. Isso por si só eu vou modular
eu vou ter uma barragem da passagem da dor, eu vou estar mandando informação para a região de tronco encefálico, do tronco encefálico a gente vai lá para algumas regiões subcorticais e corticalizadas, aonde eu vou estar estimulando, o toque por si só vai estar estimulando áreas medulares e áreas corticais, áreas cerebrais relacionadas com o processamento da dor. Então, a gente tem aí toda uma linha de evidências mostrando o efeito do tratamento manipulativo osteopático, não só num sistema inibitório de dor, onde a gente pode usar lá, como tu usou na tua tese de doutorado, alguns questionários de dor, mas também tu usou ergometria, mas a gente tem estudos com imageamento, né, cerebral, com imagem cerebral, né, neuroimagem, mostrando que quando a gente faz um tratamento manipulativo osteopático, quando eu comparo pré e pós, eu tenho modificação de ativação dessas áreas cerebrais. E são áreas que vão estar relacionadas com o que tu disseste, né? Com o pensamento, com as crenças, com ansiedade, áreas que vão estar relacionadas com a própria ativação do sistema nervoso autonômico. Eu diminuo a minha excitação simpática, e aí eu trabalho um pouco mais no nível parasimpático, posso associar um tratamento externo, diafragma, para estimular ainda mais o meu parasimpático. Então, o toque por si só, a terapia manual por si só, ela vai ter... o sistema nervoso central. Central, ela vai ter tanto periférico, porque eu posso fazer técnicas para diminuir a contratura do tecido, melhorar a circulação, melhorar uma dinâmica vascular, mas também eu vou ter um efeito central, neuromodulatório, né? E aí, assim, desculpa, pode falar? Não, eu ia complementar que isso, na verdade, recentemente foi demonstrado, né, Luciano? Sim, então, não sei se tu viu aquele trabalho, tem um professor do IBO, um professor convidado do IBO, que é um italiano, Francesco Cerricelli, e ele publicou um artigo que ele mostra, ele compara, né, o tratamento osteopático com o placebo, e que ele realmente interfere, o tratamento osteopático ele vai interferir, né, ele vai modificar, né, algumas áreas do sistema límbico, que são áreas do sistema límbico e da ínsula, que são áreas de interocepção. Isso. Né? Então, são áreas do nosso sistema nervoso central que percebem a interocepção. Que isso eu acho muito interessante que a gente vem falando. Eu queria falar isso, que eu até queria comentar. Hoje, de manhã, eu participei de um ambulatório virtual, porque eu acho que tu já participou também como professor. Já. Né? Bem legal. E nesse período de pandemia, nós, o grupo de docentes e discentes do IBO, a gente está se organizando, né? A gente não parou de estudar, digamos assim, né? O IBO não para, né? Então, a gente discutiu hoje no ambulatório virtual, que a gente chama de ambulatório virtual, a gente discutiu o meu artigo da minha tese de doutorado. E eu lembro que a gente discutiu até um pedaço que ficou assim, tá, mas como que isso funciona? Né? Porque, na verdade, eu fiz um trabalho mostrando que é melhor associar a osteopatia para dor no pescoço. Né? Dor crônica, que foi isso. Mas isso, possivelmente, ele funciona porque com o tratamento manipulativo osteopático, a gente consegue estimular áreas cerebrais que interferem diretamente nessa interocepção. Não sei se tu acha que esse é um caminho... Claro, porque a gente tinha um caminho biomecânico para explicar isso, né? Que a gente vem cada vez mais deixando ele distante, estudando ele, mas ele vem mais como um modelo teórico, né, para dor crônica, do que como um modelo científico, porque a gente não conseguiu comprovações disso, né? Então, esse modelo biopsicossocial, ele vem explicando muitas das coisas que a gente não conseguia explicar. Uma delas que eu queria dizer, bom, primeiro a gente falou que a osteopatia é isso, e a gente começa a estudar a osteopatia, né, o princípio da unidade. Sim. Olha só o que a gente abordou só na nossa conversa, o princípio da unidade, o princípio da capacidade intrínseca de autorregulação, Sim. Que é justamente isso. Então, se a gente for ver, quando a gente manipula uma pessoa, além de estar estimulando a interocepção, a gente tem uma coisa muito interessante que eu queria que tu vê se tu concorda, que eu venho pensando isso no consultório, já até falei isso contigo. Que, na verdade, uma pessoa que procura um osteopata, primeiro ela já se abriu, né? O sistema nervoso central dela, ela já está preparado para modificar. Né? Porque se é o sistema nervoso central, depende da volição, da vontade. Não sei se tu concorda comigo. Total. Né?
Depende da vontade. E esse é um Total. dos nossos problemas, que eu acho, que a gente tem nos artigos que recrutam quase que obrigatoriamente, faz média, que a gente continua. Isso é um assunto para uma outra live. Tá? E o que outra coisa que a gente faz? Na verdade, quando a gente faz uma imobilização afetiva, o que é uma imobilização afetiva dentro do modelo biopsicossocial? A gente tem dois mecanismos fisiológicos aí. Primeiro, que o paciente está nas nossas mãos. Ou seja, uma pessoa estar nas nossas mãos, ela está imobilizada. E qualquer mamífero para estar imobilizado, hoje eu estava pegando a minha cachorra e pensando nisso. Imagina, a gente consegue imobilizar um cachorro, né? Que só um conhecido. Qualquer ser humano para ficar imobilizado, ele tem que ter confiança. Então é como se ele tivesse aberto as áreas interoceptivas dele. E isso parte desse sistema que tu falou lá de luta e fuga lá no início, que é o nosso sistema vagal. Né? E isso a gente fala muito na nossa... Tu fala, muito, não muito, né? Na disciplina nós disciplina de semiologia neurológica, aonde a gente mostra que existem conexões do vago com o sistema dos núcleos do nervo facial, do nervo trigêmeo. Para quê? Porque imagina, tu te aproxima de uma pessoa, tu toca na boca, tu toca na face. Só isso deve existir uma enxurrada de estímulos proprioceptivos, exteroceptivos, interoceptivos, né? Sim. E isso vai atuar naquelas áreas que vai estimular o princípio de autorregulação, né? E o princípio da interregulação entre estrutura e função. Então essa balela que a osteopatia é só biomecânica, a gente precisa quebrar isso. Nós, enquanto professor, né, tem vários professores aqui com a gente, eu gostaria até que, se eles pudessem se manifestar, empatia e aliança terapêutica, o André colocou... Bom, cheguei a me arrepiar aqui, olha aqui, sério. Tá vendo aqui? Isso, né? A gente, como professor, precisa... O que a Mari colocou aí? Ó, aí está a magia dos grandes terapeutas, exatamente. É isso aí. É a magia associada à ciência. O que eu estava falando mesmo? Agora me perdi. Eu falei que a gente precisa parar com essa falácia, que eu acho, né? Isso, que o toque, né? Que a gente já sabe que o toque leve vai estimular a ínsula, né? As fibras cetáteis. Que o toque primeiro vai estimular a ínsula, vai estimular a respiração, estimula o vago. Isso tudo é límbico. Sim. Isso tudo é interocepção. Isso é o bio associado ao psicossocial. Eu queria que tu falasse se tu acha que isso ou não. E se todo mundo acha isso, eu tô maluco. Não, com certeza. Eu vou ratificar, né? Confirmar o que tu tá falando, né? Porque, cara, é isso mesmo, né? A gente não pode... A gente usa o bio, a gente pensa no biomecânico. E uma coisa que a gente já conversou, né? Eu até falei, se o Steele, eu acho, se o Andrew Taylor Steele, criador da osteopatia, tivesse vivo hoje, cara, com certeza o pensamento dele... Até porque ele pensou já à frente, imagina, no tempo dele, criando essa forma terapêutica e essa forma avaliativa usando só as mãos. Então, hoje, eu acho que se ele tivesse vivo, ele com certeza seria indicação prêmio Nobel, porque ele ia pegar toda essa neurociência e ia, assim, destrinchar isso de uma maneira absurda, né? Que é o que a gente, humildemente, está tentando aqui pegar um pouco do que a gente lê das evidências e relacionar, né? Com o que a gente sabe, com o que acontece no consultório, né? Então, assim, tudo isso é muito... acho que alguém botou ali, assim, empatia e aliança terapêutica, né? Essa relação que a gente tem que criar com o paciente, como tu falou lá no início, lá, ele já ligando para a clínica, ele buscando, se comunicando conosco por WhatsApp, ele já está em tratamento, né? A gente tem que ver que tem um efeito placebo aí, importantíssimo, neurobiológico, que está muito relacionado com a expectativa dele. Então, o paciente, quando ele nos procura, ele cria uma expectativa positiva. Agora, vai do nosso entendimento, levando em consideração a ciência, levando em consideração as leituras e a prática clínica, se a gente vai fazer uma expectativa, se a gente vai corresponder positivamente, o efeito placebo, né, ou nocivamente, o efeito nocebo. E aí, onde é que pode entrar? Como é que como terapeuta, a gente consegue fazer essa... É isso que eu ia... O Felipe colocou ali, ó, vê o que tu acha. O biomecânico equilibrado com o neurofisiológico, né, o neurofisiológico, acho que entra isso que eu estava falando, entender os dois para o raciocínio integrativo. Eu gostei dessa palavra. Como é que tu integra isso, Luciano? No teu consultório agora. E como tu ensina isso
os alunos do IBO. Sim, a gente consegue fazer o Felipe foi capital, né, nessa frase dele, e a gente consegue fazer essa integração, sim, eu vou continuar. A gente tem que entender que quando eu faço uma abordagem biopsicossocial, eu não estou desprezando o biomecânico, de maneira alguma, eu preciso do biomecânico. Porque o que vai ser esse biomecânico, né? Ou esse modelo biomédico, né? O modelo biomédico, ele é aquele modelo que vem aí desde o Renascimento, né? Ele vem se arrastando ao longo dos tempos e é aquele modelo formado na estrutura, na doença, na lesão. Tá? É um modelo que a gente foca na região que está doendo no sinal e sintoma. O modelo biopsicossocial, lembrando que o bio está aí dentro, né? Biopsicossocial, e o modelo biopsicossocial é um modelo centrado na pessoa. E eu me lembro que teve uma live do professor Dan, ele falou isso, né? A comunicação de como eu vou falar isso não é paciente, eu posso chamar de pessoa, eu posso falar pessoa, é verdade, é uma pessoa, é um ser humano que está ali na minha frente, que me procurou, e ele quer uma ajuda, ele quer que ele crie uma expectativa que eu vou tirar a dor, né, desse paciente. E onde é que vai entrar? Como é que eu vou fazer isso? Essa interação terapêutica, alguém botou ali, essa aliança terapêutica que eu vou construir, vai ser escutando esse indivíduo, escutando essa pessoa, dando valor para a dor dela, deixando ela falar, principalmente, né? Essa é uma grande queixa da maioria dos pacientes. Olha, eu fui no médico, eu fui em tal profissional, fui no fisioterapeuta, pô, o cara não deixou eu falar. Eu disse, perguntou o que eu tinha, viu o meu exame e falou para eu deitar na maca. Fez os testes, manipulou, botou um aparelho, ou nem me tocou, pediu um exame, né? Então, essa questão, essa aliança terapêutica de eu tentar, de toda maneira e com uma força muito grande, de escutar esse paciente, prestar atenção, dar valor para a dor dele, e nesse caminho, nessa comunicação, eu usar palavras que não sejam ameaçadoras, intimidadoras, né? Então, assim, infelizmente ainda, como tu falaste, a gente tem ainda uma questão biomecânica muito forte, né? Na osteopatia ainda a gente utilizava esses termos, hoje o IBO já está cada vez mais sempre, né, se atualizando em relação à ciência, à neurociência. Então, assim, eram termos antigos, né, que se utilizava, assim, tem algo fora do lugar. O paciente dizia, eu sinto que o meu pescoço tem alguma coisa fora do lugar. Ou tinha a teoria da subluxação quiroprática, né? Ou ainda, assim, questões do controle motor, por perda de força. Então, num paciente com dor crônica, se eu me comunicar dessa maneira com ele, isso pode ser ameaçador para ele. Ele pode achar que realmente ele tem algo fora do lugar e que realmente ele está fraco, que realmente ele tem um tecido que está descontrolado, né? E aí eu nunca sei a maneira que ele está interpretando o que eu estou dizendo. Então, o hands-on, como é que ele vai funcionar? Quando eu tocar no meu paciente, quando eu avaliar e quando eu fizer o tratamento, eu posso o tempo todo estar sinalizando para ele que eu estou fazendo técnicas para diminuir um sistema nervoso e um sistema periférico hiperexcitável, que está hiperestimulado, que está tentando proteger ele de toda maneira e de toda forma, só que a gente está num nível disfuncional de proteção. E aí essas disfunções que eu estou percebendo, essa rigidez articular, esse tecido mais com uma hipertonicidade maior, é uma disfunção desse meu sistema que está protegendo e que está de maneira descontrolada, interferindo na capacidade funcional desse paciente, de socializar, de fazer atividade física, tudo isso associado com uma boa comunicação, com uma escutativa desse meu paciente, tentando a escutativa, tentando formar essa aliança terapêutica. Isso por si só, na anamnese, a gente já está modulando a dor dele. Se eu explico para ele o que significa a dor, eu converso com ele sobre a dor, sobre os mecanismos de dor, né, os tipos de dor, eu identifico esses tipos de dor e eu tento avaliar de maneira indireta, sem ter um questionário, porque nós temos uma colega, acho que até estava na live aí, não sei se a Andréa está aí, a Andréa Nunes Antunes, né? Ela fala muito assim que às vezes o questionário, eu conversei com os médicos a respeito, o questionário muitas vezes ele pode ser um pouco impessoal num primeiro momento. Mas eu posso conversar com o meu paciente, eu posso perguntar para ele assim, mas tu anda triste? O que tem acontecido contigo? O que aconteceu? Que momento tu está vivendo? Como é que estão as tuas emoções?
né? Tu tens depressão, tu já teve, tu tem ansiedade, tu te sente às vezes meio agitado, meio descontrolada, né? O que tu acha que pode estar contribuindo para essa tua dor? É uma maneira que eu tenho de colocar o paciente como o agente da melhora, né? A gente ainda faz um trabalho, de certa forma, passivo. A gente estimula de maneira muito passiva. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso. A Renata Por favor. Vasconcelos colocou aqui, ó, tu falou trazer o paciente. Como é que tu falou? Trazer o paciente para dentro do. Como responsável pelo seu tratamento, tá? Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta como colega. Assim, a Renata colocou ali, ó, e trazer o paciente, a pessoa, para a sua responsabilidade dentro do processo. Isso. Só que às vezes eu me preocupo disso, o quanto que tu acha que às vezes dizer isso, né, que responsabilizar, parece que esse pensamento, quando a pessoa não melhora, parece que é culpa dela. Tu entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, tu não acha entendi. Eu sei que isso é importante, a gente tem que fazer, mas tu não acha que pode se fazer errado, que a gente tem que ter um cuidado para não errar isso? Muito grande. E daqui a pouco a pessoa, tu vai piorar, porque, poxa, sou eu que não consigo me melhorar. Eu não sei o que a Renata acha disso, e se alguém quer comentar, por favor, comentem aí. Não, perfeito, isso aí. Eu acho assim, ó. É que tu falou isso também, daí me chamou a atenção. Não, perfeito, ótimo. Palavra é que nem pasta de dente, né? Depois que a pasta de dente saiu do tubo, tu não coloca mais para dentro. Então, depois que a gente falou, colocou para fora, aí eu posso estar encerrando uma aliança terapêutica e piorando esse meu paciente. Então, tudo tem uma maneira de como eu vou lidar, de como eu vou falar com esse paciente, a maneira que eu vou me comunicar. Então, é muito importante. Então, uma comunicação não ameaçadora, ela é importantíssima. E o paciente ele tem que estar o tempo todo entendendo que eu não estou julgando ele, porque ele já é julgado. Ele já é julgado pela família, ele já é julgado onde ele trabalha. E eu vou te ser sincero, eu já fiz isso no passado. Quando eu não entendi o que era a fibromialgia, e eu estou tendo essa oportunidade de hoje estar dentro de um laboratório que pesquisa muito dor e pesquisa muitas questões de sensibilização central e pacientes fibromiálgicos, a gente julgava, pô, lá vem a fulaninha, e com rótulos, né, com termos assim que são extremamente vergonhosos, né? Mas eu tenho que fazer a minha meia-culpa, eu tenho que dizer, por falta de conhecimento. Hoje, isso muda. Todo mundo tem direito de ter dor, todo mundo vai ter, muitas pessoas vão ter dor crônica, e infelizmente a gente tem que nos ensinar e ensinar a pessoa a conviver com a dor dela da melhor maneira possível. Que é o que tu usou no teu trabalho, no teu doutorado. Tu usou uma escala de autoeficácia. Então, tem pessoas que vão ter que desenvolver um enfrentamento, uma autoeficácia, vão ter que desenvolver uma resiliência. A Grazi botou ali, ó, empoderar. É isso aí, eu vou ter que, de alguma maneira, empoderar esse paciente. E a Lília colocou, olha que interessante, vem ao encontro que a gente está falando, e a recíproca é verdadeira. O paciente pode responsabilizar 100% o terapeuta. Isso a gente vê, né? E uma coisa que a Patrícia colocou, que eu acho que eu gosto de dizer, que é uma das coisas que a gente... Porque uma das coisas que o osteopata e que a gente aprende no IBO a ter é paciência. Né? Porque um osteopata ele tem que trabalhar em silêncio, a gente aprendeu isso. Né? Aquele treino que a gente recebe de escuta manual, né? Escuta mesmo, escuta terapia. Isso nos... não é só um treino manual, é um treino de paciência. Não sei se os osteopatas que estão aí concordam. E a Patrícia colocou ali, ó, e o paciente também tem o seu tempo. Porque às vezes a gente quer que as pessoas melhorem no nosso tempo. Né? O tempo clínico, digamos assim, né? da consulta, da semana depois, e às vezes não é. E eu acho, Paty, que explicar isso, que cada um tem o seu tempo, é uma coisa que diminui o estresse. Né? E já melhora aqueles processos. Porque se eu sei que eu tenho o meu tempo, e talvez não seja em 2, 3 atendimentos, isso é interessante. E isso é contemporâneo na osteopatia. Sim, eu não sei se tu concorda comigo. Né? Eu ia te fazer uma outra... É só um parênteses, se tu topa fazer um parênteses. Tu não acha que esse estudo que a gente vem fazendo, porque a gente vem vendo os professores do IBO, muito mais psicossociais, biopsicossociais hoje em dia, né? O nosso professor, o Jackson, fez mestrado numa área... Né, tá no doutorado, né? Bioética. Tá numa área de bioética, que ética é biopsicossocial a princípio, sim, né? Tem ética se não tiver todos os componentes. Eu não sei, Jackson, se eu estiver falando uma bobagem, aí me corrige.
Mas tu não acha que a educação hoje que a gente recebe no IBO, por conta da modificação que nós, professores, estamos estudando nesses últimos anos, ela é mais biopsicossocial do que no passado? Sim, sim, sim. Com certeza, não, com certeza. A nossa linha. Comunicação. A gente já tinha um grupo de professores, eu lembro, né, que o que me chamava a atenção no IBO, Acima da média, né? Acima da média. quando eu era aluno, né, eu sou aluno ainda, né, de todos os nossos mestres aí mais antigos, mas Sim, sim. a gente tinha a Natália, Ana Paula, Ana Cury, e todos os outros professores que nos conheciam pelo nome, nos deixavam à vontade para aprender. E o que eu quero dizer é quando o professor é biopsicossocial no aprendizado do aluno, o processo de aprendizagem que é mental, que é interoceptivo, ele funciona. Eu só queria estabelecer esse Não, paralelo com a melhora do corpo. sim, e tanto ele funciona, e além de funcionar, tu consegue ter uma coisa que eles chamam de deep learning, né? Tu tem um aprendizado profundo, tu retém, tu aprende, tu retém, e tu coloca aquilo em prática, né? E eu estava vendo hoje, lendo um pouco sobre a questão biopsicossocial, se a gente for pensar, na verdade, a vida, né? O corpo, ele é biopsicossocial, né? Porque quando a pessoa vem, quando o paciente chega na nossa frente, ele vem com uma sacola de exames, né? Muitas vezes os profissionais, o modelo biomédico, aí na minha opinião, não sei o que se tu concorda, mas na minha opinião, o modelo biomédico, ele define, ele aponta aquele paciente como é uma lombar que dói, é um pescoço que está doendo, é uma dor no ombro, que é inespecífica, mas que não tem, não se resolve e já vem há 10, 15 anos. E, na verdade, ali é uma pessoa que tem uma articulação, que tem um processo degenerativo, que tem um desgaste, que tem uma fisiologia que não funciona muito bem, tem um tecido um pouquinho mais preso, que tem uma história genética, tem uma questão genética, mas essa pessoa também tem um passado. Ela teve uma infância, uma adolescência, né? Ela tem questões cognitivas, ela tem um nível educacional, ela tem as suas emoções, os seus afetos, e ela está inserida num contexto social. Então, a vida é praticamente isso, né? Os nossos pacientes, nós somos assim, né? Por mais que a gente está vivendo um momento aí muito difícil, mas a ciência ela é assim, e a vida é assim, e a ciência está cada vez mais indo para esse lado, né? Então, corpo e mente já estão se aproximando cada vez mais, né? Então, separamos, em algum momento aconteceu uma separação, mas acho que os entendimentos hoje são para aproximar. Não sei Ô, o que tu Luciano, acha dessa... Pode falar. sim, e o que a gente está falando já, deixa eu ver, ó, 48 minutos, a gente tem 10 minutos. Infelizmente, Sim. a gente vai ter que se direcionar daqui a pouco para finalizar a nossa live, né? Sim. E eu espero os comentários aí de, sabe, que as pessoas façam isso. Por favor. Sim. Como eu assisti hoje, eu não sei se era no Instagram do BocDuc, eu não lembro quem, mas há um tempo ele escreveu assim, que modelo biopsicossocial é que nem sexo na adolescência, né? Que todo mundo diz que faz, todo mundo conhece, mas na verdade poucos fazem. É isso aí. Então, porque a gente falando é muito fácil, É muito. né? Como ensinar o aluno, agora vamos falar como professor, ó a Clarissa rindo ali, né? Porque é Sim. verdade, todo mundo diz que faz, mas Ah, falar é muito mais fácil. Como é. realmente, tu acha que é no ambulatório, que é em sala de aula, e no consultório? Para finalizar, eu queria ouvir de ti isso. Primeiro, assim, começa na sala de aula, né? Com certeza, né? Acho que os programas de educação, e principalmente na graduação, isso não é um problema da fisioterapia, é um problema da área da saúde. Isso é um problema da área da Empatia é um saúde. pouco mais fácil, eu acho, até de entender. Da osteopatia, sim. Na osteopatia nós temos professores que vêm, tem o Porque tem um modelo professor, já descrito, né? que já faz parte da relação estrutura-função, né, dos nossos modelos, né? Então a gente tem um Uhum. modelo biomecânico, um modelo neurológico, circulatório, respiratório, bioenergético e o biopsicossocial já está dentro da osteopatia. Mas é como tu falaste, a questão do sexo na adolescência, como é que a gente coloca isso em prática, né? Então, assim, tem que, de alguma forma, isso tem que ser implementado nos sistemas de educação. E isso tem que ser implementado no treinamento do profissional, no toque, quando eu vou tocar para avaliar. A gente foi treinado o tempo todo, nós tivemos ótimos professores e ainda nós fazemos aulas, nós somos alunos, eu me considero um aluno eterno, então a gente ainda continua fazendo aulas e os professores, quando a gente fazia aula, eles iam, colocavam, pega assim, não precisa apertar,
Cuidado, porque num sistema que está hiperresponsivo, num sistema onde tem um quadro aí de sensibilização central, que está hiperativo, que responde a todo e qualquer estímulo, seja mecânico, tátil ou não, seja luminoso, auditivo, olfatório, por exemplo, o meu toque é muito importante, a maneira que eu toco, como eu toco, a minha comunicação com o paciente, eu olhar no olho dele, eu dar valor para as emoções e para os sentimentos, e principalmente eu pensar assim, perguntar para ele o que significa essa dor para ti. Né? De que maneira tu acha que essa dor, o que tu acha que tu tens? Né? Por que tu acha que tu estás com isso? Né? Essas informações, elas são extremamente importantes porque a gente vai trabalhando a cognição desse paciente, o entendimento que ele tem do que ele sente. Porque o paciente ele não pode ser a dor. Ele não é a dor. Ele é uma pessoa que está com dor naquele momento. E vai ter momentos, vão ter altos e baixos, e a gente vai tentar ajudar. Né? Principalmente também na questão da avaliação clínica, na avaliação e no tratamento. A maneira que eu toco, como eu toco, de que maneira eu explico o meu toque. Né? E aí depois, com o tempo, eu vou ganhando intimidade com esse paciente e eu vou tendo uma aliança terapêutica, eu posso usar questionários, sim. Porque os questionários eles não são inadequados, só que eles têm um momento para eu poder utilizar. Eu vou utilizar os questionários para saber como é que está o nível de ansiedade, o nível de depressão, de catastrofização desse paciente. O questionário auto-aplicável, não sei o que tu acha, tu usou questionários, né, no teu doutorado, sim, na tua tese de doutorado. Eu acho que o questionário por si só ele já é uma ferramenta quase assim que a pessoa começa a escrever, mas eu penso isso. Ela começa a se dar conta que ela tem processos aí de cognição, né, de crenças que estão muito mais num campo psicossocial do que biomecânico, do que biológico. E aí, de certa forma, a conversa, o toque, a minha atenção que eu dou para aquela pessoa é neuromodulatório. De certa forma, eu estou conseguindo diminuir estresse, diminuir uma excitação simpática, estou diminuindo a respiração, estou ativando um parasimpático, estou melhorando a mobilidade, mexendo no corpo e dando indicações. Alimentação, sono, atividade física, manejo do estresse, porque o tratamento ele não pode ser só nosso, ele tem que ser de um paciente com dor crônica, ele é multidimensional, multimodal. Várias modalidades terapêuticas para ajudar esse paciente. É isso, né? E por isso que ver o paciente como um todo já é biopsicossocial na osteopatia, né? Isso que a gente faz, porque quando eu aprendi no IBO esse modelo, né, de diagnosticar a pelve, o membro inferior, né, a parte visceral, a parte cranial, englobar o corpo, só para englobar toda a interocepção do corpo, ele já é biopsicossocial. Né? Nos basta agora treinar cada vez mais de forma contemporânea, digamos assim, né? O que eu acho que para ser biopsicossocial é importante nós osteopatas não sermos nocebemos, porque a gente está fugindo disso. Esse é um termo que tu gosta bastante, né? Eu gosto bastante. Nocebento, é interessante. E principalmente, cada vez mais, a gente inclui isso na escola, né? Na escola osteopática. Isso aí. Né? Na escola osteopática. Incluir a respiração. A Mari colocou ali live maravilhosa. Vai sim, ter RTA na osteopatia, obrigado, sim, Mari. Num futuro breve. A Natália está ouvindo isso. E daí a Kiki. Gente, muito obrigado, né? Sim. Por todos, pela participação. Alguém tem alguma pergunta? Quer te despedir, Luciano? Falar alguma coisa? Eu acho que tem muita gente ali dizendo assim, grande Lúcia, parabéns, são maravilhosos, mas assim, só para... a gente não chega aqui sozinho, né? Então, todo mundo, né, do IBO, os nossos colegas de trabalho do Relicário, então o próprio Sandro, né, agradecer a ele e agradecer a todos vocês, porque tem ali a Cristiane, a minha esposa, né, essa aí não conta, ela né? Não conta, não vale, ela não conta, assim. Ela não dá. Mas, não vale bater palminha, Cris, não vale. Agradecer a todos os nossos professores e colegas, porque com certeza vocês também fazem parte, né, do nosso conhecimento e são uma mola aí propulsora e que nos motivam a continuar estudando e se dedicando, né? Para poder estar aqui. Da aula ensina muito, né, Luciano? Da aula ensina muito, com certeza, e a gente poder trazer, ser assim um facilitador,
da informação, um facilitador. Rosana, vocês são maravilhosos, é muito bom. O me Guga sentindo ali mandar um abraço. O Guga, que é o osteopata do melhor time aqui do Rio Grande do Sul. Osteopata, tu vai ouvir corneta agora. Osteopata do Grêmio. Tá muito bom, gostei muito, muito obrigado. Eu estou me sentindo Muito Fábio Porchat nas lives. Não, nem tanto, né? Então tá. Tu é engraçado. Beijo para todos vocês, coraçãozinho aí. Não, obrigado ao IBO. E quem se interessar mais, né, entra lá no site do IBO, dá uma olhada lá, vem estudar osteopatia, vem fazer parte, né, de tudo isso. Tá bom? Isso aí. Tchau, valeu. Luci. Cara, obrigadão, obrigado. Valeu, tchau, obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau.